Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vai os estudos com o Gradle? Espero que esteja tudo bem. Galera, hoje vou continuar um pouco mais sobre Configuration Cache para mostrar para vocês como funciona, tá? E quero mostrar também um cenário aqui que ficou pendente Ficou pendente não, na verdade, que a gente fez no último vídeo. E aí mostrar o poderio do Configuration Cache, tá? E também mostrar como deixar a configuração definitiva, porque no último vídeo eu só mostrei botando a flag na linha de comando, né? Mas tem como deixar definitivo, tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui do poderio do Configuration Cache eu vou abrir a IDE, tá? Eu uso IntelliJ. Vou abrir a IDE do zero aqui, ó. Trazer ela um pouco pra cá. Tá na última configuração que a gente fez, certo? Mostrando um pouco do Configuration Cache. Ele está escaneando aqui embaixo. Vai subir uns pop-up aqui da vida. Ele vai fazer o primeiro sync automático, né? É coisa da IDE, tá? E esse primeiro sync, ele não utiliza o Configuration Cache, tá? O sync da IDE, primeiro ele não utiliza o Configuration Cache. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que aí vocês já validam no projeto de vocês também, essas flags aqui, pessoal, up to date, tá? Sempre dê uma olhada nesses. No Suss é tranquilo. No Suss ele já disse que não achou nenhum arquivo naquele tipo, por exemplo, aqui de compilar código Java, né? Não achou nenhum código Java dentro do build Suss, então não tem nada para compilar. Isso aqui como o time do Gradle sempre diz, né? A task mais rápida a ser executada é a task que não executa, né? Então, o código mais rápido de ser compilado é o código que não executa. Só fazendo uma brincadeira aí com vocês. Mas se atentem ao up to date. Mesmo que o primeiro sync ele não reutiliza a configuration cache nem configuration build por padrão, certo? Mas se seu projeto estiver atualizado, tudo bonitinho, aí vai ter essas flags up to date. Isso aqui é muito bom, porque otimiza, tá? Então sempre valide isso no logs de Gradle de vocês, ok? E aí ele fez o sync aqui successful em 16 segundos, tudo top. Aí eu vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. Não fiz nenhuma modificação nem nada e vou executar a configuration cache do último vídeo, certo? Que a gente fez. E aí, deixa eu subir aqui de novo. E aí, ó, quando eu mandei executar a configuration cache como estava antes, certo? Ele conseguiu reutilizar o cache, ou seja, o configuration cache que a gente já fez no vídeo anterior, ele continua aqui. Então, eu bastei apenas dar um execute aqui e ele reutilizou o cache que já está armazenado no tempo de configuração, né? Como essa execução aqui ela não teve o parâmetro, ele retornou nulo aqui, ok? Mas vocês já sabem que se eu botar o parâmetro aqui ele vai funcionar. Bacana? Aí vamos lá, vou mostrar a vocês ó, o poderio do Configuration Cache e do Lazy Configuration, que eu venho batendo muito na tecla para vocês se atentarem a isso. Vamos tentar fazer uma chamada de linha de comando aqui, por exemplo. Uma coisa que eu faço nos projetos, trabalho, vou chamar uma função chamada exec aqui. Eu falei dela superficialmente no último vídeo, para vocês não entrem em detalhes, tá? Basicamente é criar uma lazy configuration que vai chamar um comando externo, um comando que você executa na linha de comando, certo? E aí tipo tem essa função exec aqui. Tem outra forma de chamar exec, mas por padrão a exec ela não é uma task que gera, por exemplo, cache, né? É uma task cacheável, certo? Mas aí nessa estrutura de providers, ela é recente, esse providers dentro do esse providers de exec, eu estou na versão acho que 7.6 aqui, né? Se eu não estou enganado. Estou no Gradle 7.6, tá? E aí ela já veio nessa estrutura de providers que ela tem toda a sua estrutura laser. Se você quiser entrar, dar uma olhada, você vai ver aqui todos os procedimentos que eles já fizeram para poder essa função ela executar na estrutura de laser, ok? E aí ó, ela tem os parâmetros, não vou entrar em detalhes, vou só exemplificar um aqui. Por exemplo, eu vou querer chamar o git e saber qual é a versão do git, né? Mesma coisa aqui, chamar na linha de comando git-v, ok?
Eu não vou chamar nenhum outro comando aqui do Git, pessoal, porque esse projeto ele não está gerenciado pelo Git, tá? Esse projeto eu criei só pra gente fazer esses vídeos aqui. Então se eu botar outro comando aqui, ele vai quebrar. Mas eu vou tentar mostrar isso pra vocês aqui, que é outro processo que eu quero mostrar também. Tá? Então só isso aqui, ó. Só esse exec. Ele vai criar a configuração de execução desse comando aqui, tá? Só que ele não vai executar. Então, como eu mudei o script, o cache ele vai se perder. Ó, tá vendo? Já começou a tentar fazer o build, a compilação do build sus, né? Que eu mudei o script. E ele também fez as validações aqui embaixo, tá? Mas se eu executar novamente aqui, como vocês já sabem, ele vai manter o configuration cache. Ok? Agora vamos ver o poderio disso aqui. Por exemplo, eu quero saber qual foi o resultado. Não, sorry. exec.result, tá? O result, pessoal, ele é um provider, tá vendo aqui, ó, na documentação? Então, eu sempre falei para vocês, né? Se você quer um valor, tem que chamar o get para pegar o valor desse cara, tá? Aqui eu vou chamar o null, não porque ele vai retornar nulo, eu sei que ele vai retornar valor aqui, tá? Mas eu gosto de retornar o nulo porque se tiver algum problema eu vou receber nulo e aí eu consigo identificar, tá? Então, só executar aqui novamente. Como eu mudei o script, ele invalida o cache, né? E aqui, ó, ele já deu o exit value, que é 0, né? Para execução com sucesso, quando você faz uma chamada de comando, e foi sem falhas essa execução. Bacana? Então, com isso aqui, se eu executar novamente, ele vai reaproveitar o cache e vai chamar o comando novamente. Aí uma dúvida, pessoal, uma dúvida de vocês, claro, né? Vocês podem achar que esse comando está sendo executado em tempo de configuração, porque ele está aqui, certo? Ou ele está sendo executado porque eu estou chamando aqui. Mas eu já falei para vocês, um provider, ele é lazy por padrão. Ele só vai executar o seu conteúdo se você chamar uma função que chama o get. O onu é um get, né? Que ele vai pegar o valor ou vai retornar nulo se não tiver valor. Então se eu tirar esse onu aqui, ó, ele nem vai executar o comando. Ó. Aqui ele retornou o map value process output value. Ou seja, o comando do git nem chegou a executar aqui. Tá? Porque ele aqui é uma estrutura de provider interno. Beleza? Então ele só executa quando você chama um ponto get. Você quer ter certeza? Vou botar um comando que vai falhar aqui, por exemplo, git fetch. Não tem como dar fetch nesse meu projeto, porque ele não é um projeto que está gerenciado pelo git. Então ele vai falhar, certo? Ou seja, se eu estou chamando só o resulter aqui, vou fazer ele falhar logo, só para provar para vocês que um provider só executa quando você chama um get. Eu vou chamar o null, deixar o null, e aí vou executar. Aí ele vai falhar com o código 128, tá vendo? Ó? Código de erro, que o comando git não conseguiu executar com sucesso, ou seja, não dá para fazer fetch em um repositório que não é gerenciado pelo git, tá? Agora se eu tirar o onu, ou não fazer nenhum get no provide, vocês vão ver que ele não vai executar. Ó, passou com sucesso e retornou a estrutura de provide que ele tem internamente, tá? Então isso novamente, isso é bacana lembrar do lazy configuration, fazer lazy configuration dentro das configurações do Gradle, porque tem esse recurso de você otimizar o seu projeto, certo? E aí ele só vai executar quando for necessário, tá? Vamos pegar a saída é um standard output, e aí aqui você pode pegar como byte de array ou texto, certo? E ó, pode olhar que os dois aqui ainda é provide, ok? Então, se eu quiser o valor, eu tenho que dar um get, tá? Aí isso aqui vai falhar, né? Porque ainda estou tentando dar o fetch, ok? Código 128. E se eu vim aqui e botar "-v", que eu consigo ver a versão do meu git, executar novamente, aí ele vai trazer git version 2.40 do Windows, é a versão lá que está no git. Bacana? Então com isso aqui você consegue criar uma estrutura lazy para chamar a linha de comando,
certo? E esse comando ele só vai ser executado quando você chamar alguma dos providers get que ele tem, certo? Então, se eu chamar o resulter aqui, ó, exec.result.get e executar aqui, novamente, alterei o script, invalida o cache. Ah, porque você mexeu no script e invalidou o cache? Cara, o Gradle precisa refazer a estrutura, ele precisa validar novamente. Então, tipo, na maioria dos casos, quem é desenvolvedor de front, assim, de fazer só as features e entregar, você não mexe no dia a dia do Gradle, certo? E o time de plataforma, o time core, eles mexem com raridade, não é para o cara estar mexendo na estrutura de Gradle todos os dias, tá? Então, quando precisa mexer, vai invalidar. Invalidou, ok, ele só vai invalidar uma vez. Uma vez sincronizado, ele já vai reaproveitar o configuration cache. Ok? Então, aqui ó, ele saiu, o result foi 0 e a resposta da chamada do git -v foi a versão do git aqui, que está instalado na minha máquina. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Aqui é só um exemplo de como fazer um exec, mas eu já falei que tem outros providers que você pode utilizar e você deve utilizar, na verdade, tá? Já falei do variável de ambiente, né? Pegar a propriedade do Gradle lá do Gradle.properties, por exemplo. System properties, né? Propriedades passadas por linha de comando. Você pode criar até providers também. Você pode fazer isso aqui, ó. Um provide project.exec, que é esse cara que eu falei aqui em cima, tá? E aqui você faz as mesmas configurações do project exec. Isso aqui não é lazy, ou seja, ele vai fazer a execução na hora que foi chamado. E aqui eu encapsulei ele em um provider, ou seja, o conteúdo aqui dentro só vai ser executado quando eu der um get nesse provider. Assim, por exemplo, é outro provider, tá? E aí quando eu der um get nesse cara aqui é que vai executar o que está aqui dentro do meu provider. Legal? Então dá para fazer uma brincadeira bem bacana aí. Espero que isso ajude vocês, tá? Façam essas configurações de provider. Se você precisa de fazer chamada de linha de comando, se você precisa gerar um arquivo para consumir no, sei lá, na próxima task ou no próximo projeto, tente fazer o máximo possível. Isso aqui é legal para otimização, mas você deve ter um cuidado também, né? Que no momento que você chamar um get de um provider, você vai chamar a execução dele. Então vamos dizer que você fizesse isso aqui, exec.result.get, tá? Você está acionando esse cara aqui em tempo de configuração. E você, sei lá, vamos dizer que você está compartilhando essa task com outra task que está em outro módulo lá na frente. E lá no outro módulo você está chamando esse get aqui em tempo de configuração. Evite isso, tá? O legal mesmo é que você passe isso aqui, né? O provide result como entrada da outra task, e na hora que a outra task for executada é que ele chama o ponto .get desse result. Aí ele vai chamar esse cara aqui. Bacana? Então o vídeo de hoje é rápido, é só exemplificando aí como essas questões de configuration cache e lazy configuration ajuda bastante. Esqueci da configuração definitiva, né? A configuração definitiva você faz ela aqui, org.gradle.unsafe. Unsafe é porque eu ainda estou na 7.1. Lembra que eu falei que o configuration cache só está estável na 8.1.1. Então tem que fazer o upgrade. Configuration-cache igual a true. Legal? E tem o outro que eu não vou lembrar agora, que é o do problemas. Acho que é problems-warn. Alguma coisa, problemas. Acho que é só isso. Warn. Que aí você configura o cenário, em vez de dar erro quando ele identificar um problema com configuration cache, ele só alerte que você teve problema. Acho que é -cache aqui, configuration cache -problems, acho que é assim.
Não lembro agora. Depois eu pego e trago pra vocês. É uma coisa que a gente só faz uma vez na vida e deixa lá configurado e nunca mais lembra. Então, depois eu lembro como é que configura esse cara. E aí tem essa outra propriedade que você seta para o warning. E quando você seta para o warning, em vez dele quebrar, lembra quando a gente quebrou da outra vez, quando tem problema com o configuration cache, ele vai alertar que tem um problema com o configuration cache, mas o build não vai falhar, tá? E esse aqui é para quando você for executar o comando aqui. Deixa eu pegar ele, fazer o sync para carregar as propriedades, ok? E aí eu venho aqui, ó, cadê minha task? Não tá onde aqui? Tá no projeto principal. Vou chamar ela direto. Review config cache. Ok. Aí vocês vão ver que eu executei ela aqui, ó, sem passar o configuration cache. Mas ele já deu a mensagem aqui que configuration cache é um recurso ainda em testes, né? Então significa que aquela configuração minha ela já funcionou, essa aqui, ó. Certo? E se eu executar a task novamente sem a flag de configuration cache, ele vai utilizar o configuration cache, ó. Bacana? E aí você não precisa mais estar passando flag na linha de comando. Só com esse setup aqui, você já resolve essa questão. Cuidado, quando você bota aqui no Gradle Properties e você faz commit e bota no seu repositório, todo mundo vai pegar essa configuração. Então, valide se todo mundo tá com suporte bem definido para essa estrutura. Beleza? E quando você for para o Gradle 8.1.1, é só tirar uma safe daqui, que ele já vai funcionar normalmente. Beleza? É isso aí, galera. Valeu por hoje. Um abraço e até a próxima.